Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo 27. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho, Mateus 14 e 27. Evangelho de Mateus 14, 27. Ou melhor, vamos ler a partir do 22. Amém? Então, Mateus 14, 22. Nos diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados ou atemorizados e exclamaram: É um fantasma? E tomados de medo gritaram. 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir-te contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Os irmãos, podem sentar? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aqui nós vamos falar de homens que não eram medrosos, de homens que tinham experiência com a noite, tinham experiência com o mar, de homens que não tinham medo, Mas a Bíblia está nos dizendo que eles enfrentaram a tempestade no meio do mar, porque o vento era contrário. Então o vento estava batendo sobre aquela embarcação onde estavam os discípulos. E a Bíblia nos diz então que eles ficaram com medo. Certo? Por que eles ficaram com medo? Por causa da tempestade? Não. Por causa do vento? Não. A Bíblia diz que Jesus estava vindo sobre as águas, andando, caminhando sobre as águas. E quando eles avistaram Jesus de longe, quem sabe não enxergaram direito, com certeza. Aí então eles ficaram com medo nesse momento, quando eles viram Jesus, porque eles não o reconheceram. Então alguém disse: É um fantasma. Só pode ser um fantasma se está caminhando sobre as águas. É um fantasma. Aí então eles ficaram com medo daquela situação. E a Bíblia vai nos dizer então que Jesus disse a eles: Não temem, não tenham medo. Aleluia. Não tenham medo, homens. Não tenham medo. Sou eu. Tenham bom ânimo. Sou eu. Aleluia. Não temais. Quando ele diz sou eu, não temais, o Pedro responde então: Senhor, o Mestre, Jesus, se és tu, Jesus, se verdadeiramente é o Senhor, se verdadeiramente és tu,
se és tu mesmo, Jesus, então manda-me ir contigo por sobre as águas. Jesus diz para ele: vem, já que tu não estás acreditando, que sou eu, vem. Já que tu não estás me reconhecendo, vem. Senhor, se és tu mesmo, eu até acredito, mas se és tu mesmo, manda-me ir contigo por sobre as águas. Jesus diz para ele: vem, Pedro. Aleluia. Já que tu não estás acreditando que sou eu, já que tu não estás me reconhecendo, já que te falta conhecimento sobre a minha pessoa, vem. A Bíblia diz que Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. Aleluia. Pedro caminhou sobre as águas. Que coisa tremenda. Aleluia. Isso é extraordinário. Pedro está caminhando sobre as águas. E ele dá um passo, e dá dois, e vai. E de repente ele começa a afundar. Então Jesus diz para ele, não, ele pede socorro, né? Ele sente o vento bater, e então ele começa a temer e vai afundando. Então ele grita: socorre-me, Senhor! Socorre-me! Aleluia! Socorre-me! Jesus vem, estende as mãos, pega Pedro. Homem, por que tu duvidastes? Aleluia! Homem de pequena fé. Isso me chama a atenção porque aleluia. E Jesus diz para ele: homem de pequena fé. Aos meus olhos, Pedro teve uma fé extraordinária, inexplicável, né? Aos meus olhos, Pedro tinha uma fé tremenda. Mas Jesus estende as mãos para socorrê-lo e chama ele de incrédulo, homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Aí parece que nós não entendemos mais nada. Ele até afundou, mas ele andou. Pedro até afundou, mas Pedro andou sobre as águas. Esses dias eu estava pescando, faz muitos anos na verdade. Eu estava pescando e eu comecei a pensar nessa passagem. Eu disse assim: vai que eu flutuei aqui também, né? Pulei do barco, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Quase me afoguei, irmão. Tomei um caldo. Então Pedro aos meus olhos, ele tinha uma fé incrível, porque ele andou sobre as águas. E isso me chamou a atenção. Eu comecei a orar e Deus foi falando comigo. Por que que Pedro saiu do barco? Por que que Pedro saiu do barco? Ele estava alguém andando sobre as águas, ele estava vendo alguém andando sobre as águas. Ele ficou com medo e esse alguém gritou para ele dizendo: tenham bom ânimo, sou eu. Se eles tinham conhecimento de quem realmente era Jesus, eles o conheceriam. Não tinham por que duvidar. Agora Pedro sai do barco porque duvidou. Está entendendo? Então Pedro duvidou. Ele tinha uma fé, mas naquele momento ele havia duvidado. Certo? Então por isso ele saiu do barco. Aleluia. Glória a Deus. Faltou a ele conhecimento de quem era Jesus. Ele até o conhecia, mas conhecia pouco. Ele deveria ter reconhecido a voz daquele que tinha bradado: sou eu! Mas ele não reconheceu, porque ele falou: se
É o Senhor realmente? Manda-me ir contigo por sobre as águas. Então ele duvidou de que realmente era Jesus. Ele estava tirando uma prova. Então ele desce do barco. Ele até começou a andar, mas ele já havia saído do barco meio duvidoso. Ele queria saber se realmente era Jesus. Faltou-lhe conhecimento. Ele andou sobre as águas. Não foi por isso que Jesus falou que ele tinha pouca fé. Porque ele andou sobre as águas. Nem porque ele afundou, mas porque ele saiu do barco. Ele estava seguro naquela embarcação. Certo? Ele estava seguro ali. A tempestade estava açoitando o barco. Mas ele estava seguro dentro do barco. Para que enfrentar o mar? Para que correr o risco de se afogar? Aleluia! Homem de pequena fé. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: por que não continuasse no barco, rapaz? Por que tu não continuou no barco? Lá tu estava seguro. Em meio à tempestade, mas estava seguro. E aí muita gente nos nossos dias olham a situação ao redor, certo? E até ficam com medo e vão procurando alguma coisa. Ou às vezes ouçam dizer: ó, lá, pá, estou pregando muito lá, ou vou lá para ver. Espera aí, tu não tem conhecimento de quem é Jesus? Será que nós não temos conhecimento de quem é o nosso Cristo? Para que correr o risco? Você até pode andar sobre o mar, mas vai chegar um momento que você vai afundar. Aleluia. Para que correr o risco? Fica no barco. Aleluia. Ontem nós falamos aqui sobre fé. Eu nem sei explicar direito o que é fé, é tanta coisa. Né, irmão Solange? Fé é um monte de coisa. Muito além daquilo que nós podemos explicar o que é fé. Certo? Fé. Muito mais. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza daquilo que se espera. Fé é muito mais. Certo? Tem um amigo meu que ele sentiu falta do seu filho. O filho tinha 18 anos. E então ele saiu de casa, colocou as duas filhas que ele tinha, eram bem pequenas, dentro do carro, a sua esposa, e saiu de casa procurar o seu filho. O menino era uma bênção, um jovem muito crente. E ele chegou num determinado lugar, porque onde ele havia ido, ele não tinha chegado. Então, quando ele chegou num lugar, ele viu um movimento, umas luzes, polícia e tal, de longe. Ele viu ali um acidente. Na hora ele já sentiu aquele peso. Então ele disse para a esposa e para as filhas: você fica aqui no carro, eu vou ali ver o que está acontecendo e já volto. Ele saiu do carro, chegou naquele acidente e pediu permissão para o policial para ver quem era o moço que estava com a cabeça esmagada no chão, para vocês entenderem. E o policial até deixou, ele foi, olhou: é meu filho. Ele saiu dali, faz muito tempo já isso. Ele saiu dali, voltou para o carro, a esposa dele e as filhas perguntando: o que é que está acontecendo lá? Ele disse: não, é só um acidente. Entrou no carro, bem tranquilo, passou por uma rua para que eles não vissem o acidente, foi para casa, chegou em casa, sentou a família, então falou a situação para eles. No outro dia ele estava no culto, no outro dia depois do enterro, do velório e tal, ele estava no culto, adorando a Deus. Por dentro, o seu coração estava partido. Aleluia. Ele era professor de escola bíblica na época. E naquela semana ele já estava dando escola. Aí eu vou explicar para alguém o que é fé? Como? Como que eu vou explicar para alguém o que é fé? Fé é muito além daquilo que nós vivemos, muito além das nossas experiências. Fé é conhecimento, é sabedoria, mas é muito além disso. Fé é confiança, mas vai muito além disso. Aleluia!
Xarabacanto rabagalavaçu rabagai. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, nós temos uma noção do que é fé. A fé vem pela experiência, vem pelo conhecimento. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, certo? Então, a fé, ela é adquirida, ou ela é ampliada, ou ela é aumentada, ou ela é desenvolvida através das nossas experiências, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós passamos a conhecer. Mas nós não conhecemos Deus, conhecemos. A Bíblia nos apresenta quem é Deus. Aleluia. Então, através do conhecimento que nós temos sobre Deus, através da palavra, nós adquirimos fé. Então, a fé vai muito além daquilo que eu posso falar para vocês. Certo? Tudo que eu falar para vocês sobre fé é pouco. Aleluia. Fé vai muito além. Abraão foi exemplo de fé. Levando seu filho para o monte para arrancar a cabeça de seu filho. E no caminho dizendo, nós vamos e voltaremos. Então fé é muito além daquilo que eu consigo imaginar. Aleluia, nós temos fé. Nós temos fé. Mas nós sabemos que o nosso carro está na rua, alguém pode roubar, pode pegar fogo. Nós temos fé. Mas nós sabemos que nós podemos perder um ente querido, um filho, um pai, um irmão. Nós temos fé. O que é fé? Labando rabagaçu rabagai. Fé vai muito além daquilo que eu consigo imaginar. Aleluia. Aleluia. Os 3 jovens na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. Lá estavam os 3 jovens. Misael, Ananias e Azarias. Diante de uma ordem de um rei que se alguém não se prostrasse diante daquela imagem que ele havia erigido, ao tocar os instrumentos musicais, se alguém não se prostrasse diante daquela imagem, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Então chamaram ele, eles foram à presença do rei, e o rei disse, olha, eu estou sabendo que vocês não fazem caso do meu decreto, não querem se prostrar diante da imagem, da estátua que eu tenho erigido, que eu levantei, e vocês sabem que aquele que não se prostra diante do meu decreto, da minha imagem, a lei é condenação na fornalha, será lançado na fornalha. Eles respondem, sim, nós sabemos, rei. Mas é o seguinte, vou dar mais a chance para vocês. Se vocês não se prostrar, quem poderá livrar vocês? Quem poderá livrar? Aí eles manifestam a fé que estava no interior deles e dizem, olha, rei, o nosso Deus a quem servimos, ele pode nos livrar. Eles tinham muita fé, eles tinham fé, mas eles sabiam que Deus, porque eles falam, mas se Deus não nos livrar, fique tu sabendo que nós não nos prostraremos. Podemos derreter no fogo, mas nós não vamos nos prostrar. Isso é fé. Eu não sei explicar para vocês o que é isso. Aleluia, porque vai muito além, irmãos. Fé, palavra fé, no grego, é uma palavra pistes, que quer dizer confiança e mais um monte de coisa. Vem também do hebraico emuná, que é também confiança, que é também certeza. Aleluia. E tem o significado de que fé é ter certeza de que aquilo que as Escrituras falam sobre Deus é uma verdade absoluta. Fé é saber quem é Deus. E aquele que tem fé, nada pode tirar essa certeza do coração dele. Aleluia. Aí se cumpre a passagem bíblica que diz que nada pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus. Nem a nudez, nem a perseguição, nem coisa alguma. Aleluia. Isso é fé.
Então olho para Pedro e eu penso, Pedro tinha muita fé, porque ele andou sobre as águas. Mas Jesus se chamou sobre ele e diz, homem de pequena fé. Jesus estava dizendo, homem de pouco conhecimento, homem de poucas experiências. Aleluia. Quando eu cheguei em casa do retiro e comecei a conversar com a Jerusa, algumas coisas que o pastor Natan havia pregado aqui, e ele falou, ao ver aqueles irmãos lá, pregando, dando estudo, né, com todo aquele vigor, mas havia vindo de uma vigília, estavam já uma noite, um dia sem dormir, estavam ali contentes, alegres, transmitindo algo da parte de Deus para nós, homens cheios da graça, do conhecimento. E eu cheguei em casa indo para Jerusalém, olha Jerusalém, aquele acrescenta a nossa fé, porque tu chega lá no retiro daquele, vê homens que não precisavam estar ali, mas dando tudo que tem para estar. Isso é uma experiência para nós que acrescenta a nossa fé. Aleluia! Glória a Deus. Então a experiência, ela acrescenta a nossa fé. Então a experiência junto com conhecimento, irmãos, sai da frente. Porque fé não é só conhecimento e sabedoria. Eu não consigo explicar para vocês. Se você for falar com aquele meu amigo o que é fé, ele não vai saber explicar. Mas alguma coisa dentro dele dizendo que Deus é Deus. Por mais que ele havia perdido o seu filho, um jovem de 18 anos, de uma forma tão terrível, ele estava com a sua convicção de pé firme, uma estrutura inabalável, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Está falando de algo sólido, de uma estrutura inabalável. Fé não é qualquer coisa, fé não é pensar em qualquer coisa, mas fé é uma estrutura inabalável, algo que ninguém pode tirar da minha e da tua mente, algo que ninguém pode roubar de nós. Fé é muito mais, muito mais. Aleluia. Xarabacala barrando, rabacala massura, bacanda rabagai. Amplia a tua fé, adquira conhecimento, não um conhecimento que muitos têm por aí, mas aquele conhecimento que vem sobre uma revelação do Filho para a igreja. O próprio Jesus falou, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O conhecimento que gera fé é o conhecimento revelado pelo Filho. Aleluia. Aleluia. Quantos não conhecem passagens dos dois fundamentos? Jesus falou que compara o homem sábio com aquele que edificou sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, encheram os rios, e a água bateu com força sobre aquela casa e não a derrubou. Mas o homem imprudente, sem conhecimento, sem experiência, compará-lo-ei com aquele que edificou sua casa sobre areia. Tudo leva para esse caminho, irmãos. Porque se você for parar para pensar, eu vou investir numa construção, certo? Eu tenho que conhecer o solo. Então primeiro eu tenho que ter conhecimento que aquela área, aquele solo, aquela superfície em que eu vou edificar, que eu vou investir o meu dinheiro, é algo firme. E, dependendo da altura da construção, se não for um chão firme, eu preciso furar aquele chão e chegar na rocha, para que a minha casa esteja firmada na rocha, porque senão ela vai cair, certo? Então, para mim, ser comparado um homem prudente, que Jesus estava falando, eu preciso ter conhecimento. Aleluia. Ninguém investe nada, irmão, em qualquer lugar. Ninguém constrói em qualquer lugar. Certo?
Eu tenho dinheiro, vou comprar um terreno para construir, é um banhado. Não vou construir em cima de um banhado. A minha casa vai pender, vai cair, vai rachar, vai dar problema. A não ser que eu não tenha conhecimento, sou uma pessoa desinformada, então eu vou colocar a minha casa em qualquer lugar. Está pronta, está bonitinha, daqui a pouco ela racha, ela cai, ela tomba. Entendeu? Porque faltou conhecimento. Então Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, se tu me conhecesses mais, tu teria reconhecido a minha voz, não precisava sair do barco, enfrentar o mar, porque tu não estava preparado para isso. Tu estava seguro dentro do barco. Homem de pequena fé. Aleluia. Ontem foi falado aqui sobre a mulher cananeia. Aleluia. Que fé que aquela mulher tinha. Aleluia. Aquela mulher tinha conhecimento, mas não fazia parte do povo de Deus. Era uma mulher estrangeira. Vivia num povo idólatra. Vivia no meio de um povo pagão. Mas ela tinha conhecimento. Aleluia. Glória a Deus. Ela tinha conhecimento. Porque quando ela vem correndo atrás de Jesus gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoninhada. Aleluia. Ela estava dizendo para Jesus que a filha dela tinha um ninho de demônio, a filha dela tinha uma legião de demônios. E ela vai correndo atrás dele dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. E os discípulos vão a ele e dizem: Mestre, despede a essa que vem gritando aí. No original, essa palavra gritando, eu esqueci o nome da palavra, mas ela quer dizer fazendo muito barulho. Então ela vinha num barulhão: Jesus, ô mestre, ô Senhor, tem compaixão de mim. Aí Jesus responde os discípulos e diz para eles: olha, eu não vim senão aos perdidos da casa de Israel. Parece que ele ignora ela. Ela então vem correndo, porque ela conhecia, ela tinha conhecimento. Ela vem correndo, se prostra aos pés dele e diz: Senhor, socorre-me. Aleluia. Senhor, socorre-me. Jesus responde a ela: olha, mulher, não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus não estava chamando ela de cachorrinho. Jesus estava provando a fé dela. Queria ver se realmente ela tinha conhecimento. Então ela disse para ele: é verdade, Senhor, eu sei sim, mas os cachorrinhos também comem das migalhas, do bocado, da sobra que caem das mesas dos seus donos. Aleluia. Os cachorrinhos também comem da sobra que caem da mesa dos seus donos. A palavra caem aqui, ela quer dizer, é a palavra parapton, e ela quer dizer caem de lugares altos e elevados. Aí aqui nós vamos entender que realmente ela tinha conhecimento, porque a mesa do Oriente, ela tinha aproximadamente 15 a 30 centímetros de altura. Quando ela diz caem de lugares altos e elevados, ela não está dizendo caem de lugares altos e elevados, não tem lógica. Ela está dizendo: eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos também comem dos sobrados, da sobra que caem das mesas, aleluia, do seu dono, do seu Senhor, aleluia. Glória a Deus. Ela tinha conhecimento. Quer ver? Ela estava dizendo assim: eu sei, Senhor, quem tu és. Eu sei que tu és o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Tu és a minha solução, tu és a minha salvação. Socorre-me, socorre-me. Aleluia. Jesus olha para ela, porque ela conhecia quem era Jesus. Para falar isso,
ela conhecia quem era Jesus. Aí Jesus olha para ela e diz: oh, mulher, grande é a tua fé. Aleluia. Grande é a tua fé, mulher. Aleluia. 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 Grande é a tua fé, mulher. Aleluia. Glória a Deus. Então aquela mulher tinha conhecimento que era Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ela estava com uma situação terrível na sua casa. Ninguém poderia fazer nada por ela. Mas e quando ela ouve falar de Jesus, ela sai correndo, com a certeza de que ela voltaria com a sua bênção. Aleluia. Tanto é que, para muitos, quem sabe, iriam dizer: oh, Jesus é ignorante. Oh, Jesus é ruim mesmo. Ah, não, vamos embora. Vamos sair daqui. Mas ela entendia o processo que ela tinha que passar para receber a sua bênção. Aleluia. Quem tem conhecimento não reclama da liderança. Quem tem conhecimento não reclama de pastor. Quem tem conhecimento não reclama da irmã da união feminina. Quem tem conhecimento não reclama do irmão do lado, porque glorifica alto, baixo. Quem tem conhecimento não reclama de nada, irmãos. Ele dá glória a Deus e entende que tudo é o processo de Deus na vida dele. E ele sabe que precisa passar por aquilo para receber a sua bênção, porque ele tem fé, ele tem fé, ele tem fé, ele tem fé. Aleluia. A fé é o firme fundamento. Tem gente que diz que tem fé, mas qualquer coisinha está lá. Nunca mais vou botar o pé na igreja. Eu estou na restauração, mas nem tinha certeza mesmo. Mas eu tenho fé que eu vou ser salvo. Não tem convicção nem de um ministério. E diz ter convicção da salvação. Então, meus irmãos, fé é uma consistência. Fé é algo firme. Aleluia. Quando alguém vem falar alguma coisa para você, uma heresia, um negócio que você fica meio balançado, é porque a tua fé está em jogo. Toma cuidado, irmão. Te alimenta da palavra para conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Ele tem salvação, Ele tem vida eterna, Ele tem pão, Ele tem água. Ele é poderoso para sustentar a tua casa. Ele é poderoso para suprir as tuas necessidades. Aleluia. Aleluia. Nós temos que ter fé para ordenar o monte ir para o mar, para o monte se mudar de lugar. Se chegar no outro dia, ele não está lá, não saiu mais você, que ele vai sair. Uma hora ele sai. Aleluia. Não saiu, porque não é da vontade de Deus. Aleluia. Não desanima, irmão. Não desanima. Não, mas eu tenho um ministério lindo e ninguém me vê. Eu tenho o dom da palavra, mas não me usam. Os irmãos estão, parece que cegos, não conseguem me enxergar. Está faltando fé. Aleluia. Nós temos que entender, irmãos, que operando Deus, quem pode pedir? Então, se Deus tem uma obra na minha vida, na vida dos irmãos, fica tranquilo, Deus vai falar com o pastor, Deus vai falar com o obreiro, Deus vai falar com o líder. Fica tranquilo. Aleluia. Para que enfrentar o mar? Para que correr o risco de se afogar? Fica no barco. Não sai do barco, irmão, não sai do barco. Mas a tempestade está forte, mas não sai do barco. O barco não vai afundar. Se você for para o mar, corre o risco de se afogar, irmãos. Fica no barco, não sai daí. Aleluia.